Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Seu Estilo, exibido aqui pela CPTV. E muito obrigada pela sua companhia de hoje. E aproveitando o Dia Internacional da Mulher, essa semana que foi toda especial, nós vamos levar um assunto para você relacionado à mudança da moda no percurso do tempo. E para isso vamos receber a Bruna Mello, ela é estilista e vai contar um pouquinho pra gente, né, Bruna? Vem pra cá. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Bruna. Senta aqui comigo. Ô, Bruna, fala para mim um pouquinho, pessoal de casa, qual é seu vínculo com o mundo da moda? Bem, Silvia, eu atuo na área já tem 11 anos. Desde que eu terminei a faculdade, eu não me separei mais da moda. Foi uma paixão que eu descobri e desde que já trabalhei em várias áreas. Hoje eu trabalho com jeans e é uma paixão mesmo. Tipo, eu me descobri fazendo moda. E, na verdade, o jeans, ele vem da história, né? Mas nós vamos chegar lá. Sim. Mas ele vem, né? De todo um percurso, de toda uma história do jeans também. Sim, o jeans teve uma evolução muito grande, né? A gente sabe que o jeans começou com os trabalhadores das minas, né? Das minas de minérios. E aí passou a ser um item essencial no guarda-roupa de todo mundo, né? É uma peça super fashionista hoje. A gente consegue usar o jeans em várias ocasiões. E falando da evolução da moda, Bruna, lá do século XIX, século XX, como que você pode mostrar essa mudança para o pessoal de casa? Porque eu acho importante para a pessoa descobrir mesmo o seu estilo. Às vezes a gente tem um estilo e a gente não sabe nem a origem dele. Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu acho que tudo que a gente faz, é bom entender, né? Claro. Então é bem bacana. A história da moda é uma história muito rica. E aí a gente começa, assim, para ser um pouco mais breve, né? A gente fala dessa virada do século aí, lá do século XIX para o século XX, onde teve uma mudança muito grande, porque as mulheres vinham de roupas, você tinha que usar o espartilho, que deixava a cintura super fina, mas era muito desconfortável. Acho que todo mundo já viu novela de época, né? Alguma coisa assim que mostra. E para retratar bem, a gente trouxe uma imagem, né, para vocês terem noção de como, para quem não conhece, né, terem noção como realmente era o traje daquela época. O chapéu muito suntuoso, o espartilho marcando bem a cintura e, como eu disse, o vestido arrastando no chão. Só que esse ideal de beleza, ele começa a mudar, porque após a morte da Rainha Vitória, esse era um estilo vitoriano, né? E após a morte dela, o ideal de beleza muda. E aí a gente consegue ver, através dessa imagem, um look do Paul Poiret, que a gente consegue ver bem a demarcação da cintura mais alta, né? Que é abaixo do seio. Então são peças leves, tecidos leves e muito luxuosos. Nasce um novo conceito de moda ali, né? Nasce um novo conceito de moda. E depois da Primeira Guerra Mundial, teve também toda uma influência, né? Sim, a guerra influenciou muito, porque a gente vem dessa era vitoriana, depois o Paul Poiret com esses tecidos luxuosos. Só que a guerra, primeiro, que não era de bom tom, né? Usar roupas muito extravagantes, nem nada, porque a gente estava em período de guerra. E segundo, que as mulheres tiveram que tomar um pouco da cena dos homens, né? Porque elas foram para o mercado de trabalho. Os homens estavam nas batalhas e as mulheres tiveram que ocupar os seus lugares, né? Digamos assim. Então, o que aconteceu? Era uma moda muito mais simples. Os tecidos tinham que ser duradouros, né? Mais resistentes. Então, a gente não viu evolução nenhuma na moda de 1914 a 1918. Foi o período da guerra. Então, foi realmente um período que a guerra abafou completamente a moda. Em contrapartida, teve 1920, que foram os anos loucos. Nós tivemos as melindrosas, que fizeram toda aquela revolução, uma nova releitura. Eu acho importante a gente falar um pouquinho dela, né, Bruna? Sim, eu brinco assim que tem algumas décadas que a gente fala e logo vem na nossa cabeça alguma característica, né? E na década de 20, com certeza, são as melindrosas. E as melindrosas, o que eram as melindrosas, né? Elas eram jovens mulheres
que gostavam de sair à noite para dançar o Charleston, que era o ritmo da vez, né? E ouvir jazz. Então elas usavam roupas mais diferentes e tal, mais ousadas, né? Então a década de 20, ela é marcada por essa mudança, né? É um pós-guerra que as pessoas começam a ter de novo o luxo, né? Voltadas para o luxo, né? Tinha algum estilista, teve algum estilista que marcou a época? Gabrielle Chanel começou a despontar nessa época. Todo mundo, acho que já ouviu falar de Chanel, né, gente? É um ícone da moda. Acho que todo mundo conhece. Acho que tem imagem da época, né? Aí, já na década de 30, o estilo muda mais uma vez, né? A gente tem outra evolução, que os cortes passam a ser cortes mais retos, decotes muito profundos nas costas. A evidência ficava nas costas, mas as mulheres começam a usar, colocar os braços de fora, as pernas de fora e o colo também. Tem uma grande mudança nessa questão. Nessa época, a gente entende, né, que homens e mulheres, eles se vestiam de uma forma mais sóbria, porém num pé de igualdade bem diferente. Você acha que a mulher tinha mais liberdade nessa ousadia de moda? Sim, ela começa a ter um espaço maior, né, na moda. Ela começa a colocar mais as suas vontades, né? Expor mais os seus desejos através da roupa mesmo, né? É uma liberdade mesmo. Então a gente começa a ver, por exemplo, os decotes, começa a mostrar o tornozelo, hoje em dia, né? Até é engraçado a gente falar isso, mostrar o tornozelo e um pouco do colo. Então começa sim uma liberdade. Através da moda, elas começam a expressar essa liberdade. Bruna, década de 40, mais um cenário de guerra, toda aquela instabilidade, como as pessoas reagiam naquele momento? Silvia, mais uma vez, né, a guerra influencia a moda de uma maneira não muito boa, né? Porque as pessoas tinham que, mais uma vez, manter a sobriedade, né? Então, a gente vê pessoas sóbrias, porém sofisticadas. A gente consegue ver uma mudança da Primeira Guerra Mundial para a Segunda. A guerra não conseguiu abafar a moda como ela fez na Primeira. Então, a gente vê peças sóbrias, porém sofisticadas, né? As pessoas não abriram mão disso. Apesar de várias imposições do governo, racionamento de tecido, muita coisa tentou prejudicar, mas que bom que isso não aconteceu, né? E também uma coisa muito bacana que aconteceu também foi a evolução da Chanel no mundo da moda nesse período. Nessa época, ela começou a lançar várias modas e era um sucesso atrás do outro. E a gente tem que destacar que a Chanel era um estilo totalmente diferente, né? Que era uma moda mais masculinizada, eram peças mais enxutas nos detalhes, porém sempre muito elegante. Ela inovava em tudo, era uma pessoa assim, totalmente fora da época que ela vivia. Na imagem, a gente vê até o pessoal de chapéu. O chapéu vem da moda? Desde quando, mais ou menos? É um acessório usado há muito tempo. Desde o século XIX, nós vemos o chapéu como um acessório quase que essencial na moda, né? Ele perdura por muito tempo e depois ele perde um pouco. A gente vai perceber pelas fotos que depois ele deixa de ser uma peça, um acessório essencial no look. Bruna, década de 50, chegamos nos anos dourados. Toda aquela evolução tecnológica, científica, o que você tem para contar para nós sobre essa época? Na década de 50, a gente tem um personagem muito importante, que é o Christian Dior. Ele lançou a sua primeira coleção em 1947, no finalzinho da década de 40, só que o auge mesmo foi durante a década de 50, que ele lançou o New Look, que a gente pode ver aqui, que é a peça com a cintura marcada, uma saia volumosa, rodada, né?
e longa. O sapato de salto e o chapéu. Então esse era o look da vez, né? Tipo, era a principal tendência. E uma inovação muito grande, como vocês viram na década anterior, né? Que era uma coisa mais sóbria por causa da guerra. A gente começa a falar sobre luxo, né? Então o luxo começa a dominar novamente. E aqui a gente pode ver também... Parece que a mulher tá ficando mais bonita, né? Porque o Dior, ele prezava a feminilidade. Ele queria resgatar a feminilidade, porque as mulheres foram perdendo isso durante a década de 40, justamente por causa da guerra novamente, né? Então, o que ele queria trazer era isso. A feminilidade de volta. As peças dele eram sempre muito femininas. Valorizava a curva. Valorizava a curva feminina e os detalhes. Olha lá que elegância. Né? Aqui a gente pode ver o jeans, né? Chegamos um pouquinho naquela época do Baby Boomers. Os baby boomers, eles vieram na década de 60, né? Porque o Baby Boomer, ele veio... começaram a nascer na década de 50 após a guerra, porque teve um grande crescimento na natalidade, né? E aí eles começaram a influenciar a moda na década de 60. De 60. Elas revolucionaram, na verdade, né? Porque eles eram crianças, né? Sim. Na década de 50 e jovens na década de 60. Eles revolucionaram a moda porque eles queriam demonstrar através da roupa o que eles pensavam, né? Atitude. Eles queriam mostrar a atitude através da roupa. Então, eles influenciavam de forma direta, na verdade, da moda. De forma direta. Foi um período bem diferenciado na moda, porque... A imagem, olha que linda. Os vestidos tubinhos, né? Sim, as mulheres na década de 60, a prioridade era mostrar a perna. A gente teve até um grande evento que foi a criação da mini saia, né? Então, a estilista inglesa Mary Quant criou a mini saia e a ordem era mostrar as pernas. Peças estampadas. Muitas peças estampadas, florais, o psicodélico, poás. Então a gente tinha uma grande gama de estamparia nessa época. Aí a gente tem uma foto da mini saia, né? Que pernas pra fora, pernas livres. Que né? elegância. E quando começou a meia com a sandália? A meia com a sandália, a gente vem logo na cabeça, né? Anos 80. Anos 80, vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá. E a era disco? A era disco... 70. A década de 70. Eu falo que todo mundo, quando fala de década de 70, lembra dos hippies, né, gente? Sim. Calça boca de sino, as estampas, né? Os florais, franja, o crochê. Então a gente sempre lembra muito dos hippies. Só que na década de 70 não foi só isso. A gente consegue ver peças muito extravagantes também. Sim. Com muito brilho. Por quê? Porque, aqui, como a gente pode ver na foto, muito brilho. Porque a era disco foi a época que começaram as discotecas. Então os jovens iam para as discotecas e eles queriam aparecer, né? Então a moda retrata bastante isso. Aqui na imagem a gente consegue ver, né, a calça boca de sino, que hoje a gente fala flare, uma blusa com um ar bem hippie, né, bem natural. Então a gente é um retrato bem típico da época dos anos 70. Ô, Bruna, depois nós fomos para a era de 80, né? Nessa época nós tivemos os excessos, as pessoas eram até assim chamadas de brega, né, tituladas como brega. Como aquela época influenciou um pouquinho na nossa hoje? Aquela época realmente foi uma época de muito excesso, né? A gente via muita ombreira, as mulheres queriam marcar os ombros, muito brilho, né? Então, e a meia, sim, com a entra sandália, agora. A gente vê aqui, e eu brinco não, isso um realidade. Fato, né? Que a novela Dancing Days foi, assim, muito... Olha a imagem, que linda. A Lady Di, né? E a Madonna. Porque a gente teve esses dois cenários nos anos 80. Essa moda punk, né? Que a Madonna traz, uma coisa bem diferente. E
Ali a gente pode ver os blazers com o ombro bem marcado. E o que é interessante do blazer, que foi uma peça fundamental na década de 80, é que as mulheres começaram a usar os blazers para se igualar de alguma forma aos homens no mercado de trabalho. Porque elas começaram a ter cargos mais importantes, né? Então, cargos de chefia. Então, elas usavam o blazer para meio que se igualar aos homens. Nessa época também que a gente pode lembrar um pouquinho de Michael Jackson e Madonna? Sim, eles foram grandes influenciadores, né? O Michael com as suas jaquetas totalmente excêntricas, né? E a Madonna com esse visual mais dark, né? Usava as roupas de tule, meio arrastão, uma make bem pesada. E foram grandes influenciadores da moda naquela época. Década de 90, um mix de estilo, né? Sim. Como você define aquela época? Uma moda totalmente minimalista. E contraditória, né, aos anos 80, porque a gente vem do excesso pro mínimo. Então é uma moda bem clean. Tem foto? A gente Olha tem lá. foto. Tem algumas aqui a gente vê as sobreposições, né, que foram bastante usadas naquela época. E a gente tem alguns ícones, né, que serviram de referência, como a Alicia Silverstone, no filme As Patricinhas de Beverly Hills. Esse look colegial, acho que todo mundo usou, Todo né? mundo tem disso no guarda-roupa. Todo mundo usou. E foi um look que influenciou as mulheres de todas as idades. Camisa xadrez, já vejo um xadrezinho ali. Sim, todo mundo usou. E eu falo que a década de 90, a gente não pode deixar de falar do movimento grunge, né? Que também foi muito importante. Então, os jovens usavam as calças surradas, camisa xadrez, né? Um visual também mais dark. Então, foi um movimento muito importante para a década de 90. E eu também falo das Spice Girls, né? Que acho que toda menina adorava as Spice Girls. E elas tinham um estilo um pouco diferente, porque eram peças muito coloridas, barriga de fora, né? E então elas tinham um estilo bem diferente. E eu gosto de destacar algumas peças dos anos 90, que hoje a gente vai falar delas daqui a pouco. Por exemplo, a calça bag, que foi uma peça, o tênis, isso, a camisa xadrez, os top croppeds, né? Verdade. Então são algumas peças que eu gosto de destacar. Virada do século. O que ele trouxe pra gente? Nada, de novo. Nada de novo. Sempre uma releitura. Sim, a gente viveu experimentalismos de combinações e releitura das modas passadas. Hoje, até hoje, a gente vive muito isso. A gente pode ver que dos anos 2000 pra cá, a gente não teve nenhuma inovação. Sempre releituras, a gente está sempre trabalhando a moda em cima do que a gente já viveu, né, nas tendências passadas. Mas tem coisas assim, todo mundo fala, gente, cintura baixa. Anos 2000, olha lá como eram as cinturas. Calça rastão foi de que época, Bruna? A meia rastão. Dos anos 80. A meia rastão de que época, Bruna? Isso, dos anos 80. Aqui a gente pode ver que as cinturas super baixas, né? Não era nem baixa. E é engraçado porque os zíperes, gente, eles podiam medir até 3 centímetros. Nossa. Imagina, 3 centímetros é uma coisa tão pequena, né? Só que o que aconteceu? Essas calças, elas meio que danificaram um pouco o corpo feminino, né? A gente vinha num corpo mais com uma cintura, porque as calças eram altas. E a calça baixa meio que detonou realmente com o corpo feminino, né? E você acha que a moda vai ter uma reviravolta daqui pra frente? Eu acredito que a gente vai continuar vivendo as releituras. Eu acho que a gente entrou nos anos 2000 com um slogan tipo, nada se cria, tudo se copia. Eu acredito que não é se copia, mas a gente revive algumas coisas. Eu acho isso muito interessante. A gente pode ver aqui que a moda é tão rica, tem tantos detalhes, tem tanta coisa que a gente pode reviver, né? Por que não reviver? Então eu acredito que não teremos muitas inovações. Eu acredito que mais releituras mesmo. Que bacana. E você, como estilista, qual que é a sua dica para a pessoa encontrar o seu estilo? Primeira coisa, vista-se como você quer. Seja você mesmo. Eu acho que
o importante é você estar se sentindo bem. Lógico que tem excessos, né, gente? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas vista-se da maneira que você queira, que você se sinta bem e de acordo com o lugar que você vá, né? Não adianta nada você estar se sentindo bem vestindo um salto e você vai pra praia. Então, isso não vai dar muito certo. Mas a minha dica é essa, seja você mesmo. Ô, Bruna, e já que você falou de releitura, quais são as peças que você acha que são tendência agora? Então, a gente tem muita coisa, né? Vivemos uma era de releitura. A gente pode falar da calça flare, que remete aos anos 70. Então, é uma peça que a gente... Toda mulher tem uma peça dessa no guarda-roupa. Ela não é só uma tendência de agora, né? É uma peça já que você tem no guarda-roupa sempre. É uma tendência fixa, né? Quase. A gente pode falar das saias midis, que nos remete aos anos 50, né? A calça mon, que tá super em alta. É um jeans mon, né? Que ele remete às calças bag dos anos 90. Só que hoje ela é uma releitura. Elas deixam a gente com um corpo mais bonito do que se via na década de 90. E aí as estampas, os poás, as listras, que também são foram tendências na década de 50, 60, né? Então a gente começa a ver no inverno 2019, né? Que tá chegando aí para vocês, uma influência muito forte dos anos 80, né? Os blazers super em alta. E é isso, eu acredito que essas peças são peças de releitura que a gente tem no nosso guarda-roupa, né, hoje em dia, e que as pessoas, devem ser nossas mães, as nossas avós, viveram essa tendência, e aí elas olham e falam assim, nossa, eu usei isso, né? Então, eu acho isso muito bacana. Muito, né? Bacana. Bruna, muito obrigada pela sua companhia de hoje. O tempo está estourando, nós precisamos encerrar. Para achar a Bruna, quais são as redes sociais? O meu Instagram é Bruna Moda e o meu Facebook é Bruna Mello. Podem me seguir lá, gente. Muito obrigada, viu, Bruna? Eu que obrigada agradeço. por hoje. Gente, é isso aí. O programa vai ficando por aqui, mas claro, você pode rever nosso programa nas redes sociais. Acompanha, curta, compartilha, vá até lá, segue. E olha, chama um amigo de casa e fala assim, olha, vamos fazer uma releitura aqui no meu guarda-roupa. Eu tenho certeza que você vai achar aquela peça que vai encaixar no seu estilo, tá? Semana que vem nós temos encontro marcado e, claro, eu espero você. CPTV, a TV que transmite inovação.